Olá, bom dia, turma 222 do Colégio Senhor Bom Jesus. Hoje é dia 25 de maio, 25 de agosto, e a gente está em pleno inverno. Um dia tão bom, um dia tá bonito, tá claro, tá com o céu aberto, né? E a gente está discutindo, entre outras coisas, a gente está discutindo as revoluções do século XIX, as revoluções que ocorreram, as revoluções liberais, né, e nacionalistas que ocorreram na Europa no século XIX até 1848. A gente vai ver hoje, então, na nossa aula, né, essas revoluções, quais foram os impactos dessas revoluções nesse século, principalmente com o advento da Primavera dos Povos, né, a chegada, o estabelecimento das burguesias no poder na Europa, né, a tentativa de restabelecimento do antigo regime e toda a luta da burguesia para chegar ao poder. Nós vimos na aula passada o desenvolvimento, né, das forças produtivas da Revolução Industrial, a mudança no comportamento, né, do comportamento das cidades, né, que as cidades passam a ser esses centros urbanos extremamente movimentados, né, poluídos, também por conta da indústria, uma indústria que é ainda baseada no carvão e no ferro. E nós vamos vendo, né, que houve uma evolução desse processo industrial, né, e também houve muita resistência por parte daquilo que é o principal motor da industrialização, que é o trabalhador, né? Que é o proletário, que sem o proletário, ou sem o trabalhador, não há desenvolvimento capitalista, né? Então o capital ele só existe porque existe o trabalhador. E por isso então que essas forças, né, vão surgir, essas forças, a força do trabalhador vai surgir no cenário europeu com muitas ideologias. A gente vai ver as ideologias de esquerda, né, surgindo, emanando, aí como a ideologia anarquista, né, as ideologias socialistas, né, e a gente vai discutir isso no nosso próximo encontro. Hoje a gente vai falar sobre nacionalismos e o liberalismo, né? Liberalismos e nacionalismos na nossa aula de hoje. Vamos recuperar um pouco do que foi a aula passada. Bom, vocês todos estão com provas, né? Agora nessa semana que vem, começa no dia 1º e vai até o dia 19, se eu não me engano, provas, né, de todas as disciplinas, história, geografia, português, matemática e tal. E a nossa prova, se eu não me engano, ela é no dia 15 de setembro, né? Então, na semana que vem, na terça e na quinta-feira da próxima semana, nós iremos fazer revisões dos conteúdos que foram trabalhados aí no primeiro trimestre, né? Então, se vocês já fizeram, né? Eu sei que alguns já fizeram, o trabalho das ponderações do primeiro trimestre, sobre aquelas questões estão as questões da nossa prova, né? Elas são 10 questões apenas, né? É uma prova lá no dia 15 que vai ter 10 questões, vai começar às 7h30 e vocês vão poder terminar a prova às 5 horas da tarde, 15 minutos, tá? Então, este período todo de tempo para fazer a prova é um período bem amplo para 10 questões, né? Muito mais do que 1 hora para cada questão, obviamente. Então, vocês vão ter bastante tempo para responder. A prova vocês vão fazer ela em 40 minutos no máximo, tá? Então, só é uma questão de tu te agendar no teu dia para fazer a prova. Se tu estudares pelos vídeos pelas aulas, videoaulas que eu fiz, né, e for lá no prof.jairo Brum no YouTube, né, se tu não é inscrito, vai lá, te inscreve no canal, que ali estão todas as nossas aulas que a gente viu até agora, né, que a gente fez até agora. E quem quiser pode estudar, obviamente, pelas questões que eu falei para vocês, que são as ponderações do primeiro trimestre. Ficou alguma dúvida aqui em relação a isso, pessoal? Não, senhor. Tudo Beleza? certo. Tá. Então eu vou continuar. Então, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Então nós vamos Sim, continuar senhor. nossa aula. Vamos continuar falando, então, sobre
sobre essas transformações, né, que ocorrem aí no início do processo da Revolução Industrial, né? Então, vou compartilhar a tela com vocês, mostrando aquilo que já vimos na aula passada, né? Então, na aula passada a gente já tinha discutido isso aqui, né? Nós já tínhamos falado sobre essas mudanças nas ferramentas, a diferença entre a primeira revolução e a segunda revolução industrial, né, que elas ocorrem, são diferenças de capitalismo liberal industrial para o capitalismo financeiro monopolista. Nós vamos ver aqui as causas gerais da revolução industrial, né, revolução comercial. Nós vamos ver o aparecimento das máquinas, né, de tear mecânico. Nós vamos ver o pioneirismo inglês, por que ele ocorreu. Nós vimos também as consequências da revolução, né? Consolidação do capitalismo, poder da burguesia. E nós vimos aqui, né, o aumento da produtividade, né, e o surgimento do proletariado. Certo? Então, o que é o surgimento do proletariado? O que significa o surgimento do proletário, né? O surgimento, então, dessas camadas sociais novas, né? Por que o proletário causa tanto pavor assim, né, no patrão, né? Então, tudo isso a gente vai ver hoje, certo? Então, vamos lá. Isso aqui que a gente viu na nossa aula passada. Deixa eu fechar aqui. Vou chamar aqui. Quem está chegando é a Laura. Interromper compartilhamento. Vamos aqui a... Parou, ok. Agora eu vou compartilhar novamente a tela para a gente observar o liberalismo aqui. Muito bem. Então, alguém aí poderia arriscar e dizer o que é nacionalismo? O que significa nacionalista? Alguém gostaria de arriscar, por favor? Não seria tipo um patriotismo? Muito bem, olha aí, ó. Significa um patriotismo. Quem é que falou, por favor? O Lucas? Sr. Beleza. Então, é isso aí, Lucas. É um patriotismo, né? Então, o nacionalismo, ele, quando muito exagerado, né, ele pode ser um perigo, né? A gente tem vários exemplos disso no mundo, né? O próprio nazismo, ele é um ultranacionalismo, né? É um nacionalismo exacerbado, né? É um nacionalismo fânico. Então, vejam, o nacionalismo e o liberalismo são dois sentimentos que são dois conceitos que vão surgir com muita força durante este período das revoluções liberais na Europa, né? E por que eles vão surgir com muito efeito? A gente vai ver aqui. O conjunto, então, de revoltas que vão ocorrer até o ano de 1848, que tem causas básicas: crise econômica e desigualdades sociais na Europa. Então, olhem bem. Desde o momento, né, em que sai do poder o Napoleão Bonaparte, ele é preso, né, e assume o poder, e depois morre, e assume o poder a monarquia na França novamente, nós temos aí uma tentativa de restaurar, né, os princípios absolutistas, né, que eram aqueles princípios que a gente viu, né, no antigo regime, né, que era a presença de um rei, né, um rei que controlava a economia, e isso é muito ruim para a burguesia local. Então, isso vai acontecer, de certa maneira, na Europa, a tentativa dos reis de controlar esse desenvolvimento econômico, de controlar esse desenvolvimento próprio, né, do liberalismo. Então, em oposição aos princípios absolutistas, então, que são restaurados como o Congresso de Viena, as ideologias norteadoras das revoltas do liberalismo e nacionalismo vão tomar conta. O que significa isso? Os burgueses vão incentivar, eles vão apoiar medidas que façam com que as pessoas se reconheçam enquanto livres e pertencentes ao seu lugar de origem. O que eu quero dizer com isso, né? É um sentimento
desenvolvem nas pessoas um sentimento de pertencimento, né, a uma cultura, né, de pertencimento a um lugar. Isso acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente vê, por exemplo, chega a ser nojento, né, de assistir a RBS. A RBS fala de gaúcho, um gaúcho, explodiu uma bomba, tinha um gaúcho, um avião caiu, tinha um gaúcho, sabe? Tudo assim, é muito bairrista. Isso é legal? Ah, isso é legal, mas é que é muito bairrismo. Tipo, a fila de remédio, a fila de gaúchos, sabe? É muito bairrismo, né? Além de gaúcho, nós somos brasileiros, né? Então, esse bairrismo me incomoda um pouco, né? Esse fanismo, né? A coisa do gaúcho, né? Nós somos brasileiros, enfim. Mas o fato é que esse sentimento que vai ser desenvolvido pelos burgueses, ele é importante para que as pessoas tomem consciência de que elas não podem ser, de novo, novamente, exploradas pelo absoluto, né? Que elas são livres, que essa liberdade é uma liberdade econômica, é uma liberdade social, né? Que elas merecem um Estado muito mais plural. Então, isso ocorre, esses movimentos, essas revoltas ocorrem de 1830 a 1848, basicamente. E o principal lugar que ocorre isso é na França. E ela vai acabar se alastrando para a Polônia, para a Bélgica, né, para a Alemanha e para a Grécia. A Itália e a Alemanha, por sinal, elas não existem enquanto país ainda. Né? Então, olha só, a Itália e a Alemanha são vários principados. Né? Então, tem a região do norte da Itália, que é muito bem desenvolvida, que é a região milanesa, a região de Milão ali e tal. Tem a região do sul da Itália, que é muito pobre, né? E que tem outros principados importantes, né? Principado de Roma, enfim, nós temos a igreja, né, católica ali em Roma e tal. Nós temos vários principados dentro da bota, né, que é da Itália, que é o território italiano, e que não formam um país Itália. As pessoas até falam a mesma língua, né, que se reconhecem, então isso é uma característica cultural nacionalista. Na Germânia, né, ou seja, na Alemanha, também não existe um país chamado Alemanha. Existem várias regiões e principados alemães, né, germânicos, melhor dizendo, como o Principado da Boêmia, da Bavária, tudo nome de cerveja, né? Então, esses principados todos, né, da Normandia, esses principados todos vão acabar se unificando e formando o que a gente conhece hoje como Alemanha. A mesma coisa vai acontecer com a Itália, mas isso só na segunda metade do século XIX, ou seja, depois de 1848. Mas em 1840, até 1848, existe essa efervescência, né, liberal, né, nacionalista ocorrendo nesses países. Até aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Beleza, então. Vamos voltar lá. Senhor, só posso perguntar uma coisa antes? Vai, quem é que está perguntando? Desculpa. Sobre a corredoria geral, senhor. O arquivo ainda não recebi. Sobre o quê? Sobre o trabalho da corredoria geral. Ah, tu não recebeu o arquivo. Quem é que está falando comigo? O Bernardo Fraga. Me dá o teu e-mail. Vou te mandar aqui pelo chat. Peraí, eu vou fazer uma coisa então. Peraí. Te mandei, senhor, no chat. Ah, eu vou fazer uma coisa melhor aqui, tá? Eu vou copiar aqui o arquivo e vou mandar para você, só um pouquinho. Invite aluno.
Vê se vocês conseguem abrir aí, ó, esse convite para vocês aí, ó, convite alunos enviado, convite aluno PGE. Conseguiram abrir? Ei, tem alguém aí? Tu mandou aonde, senhor? Tu mandou pelo e-mail? Não, mandei aqui pelo bate-papo, tá? Mandei para convite aluno PGE, um documento Word ali. Vê se não no chat privado, senhor, porque às Tu vezes mandou no privado pra mim. o Zoom. Ah, mandei Tu no mandou privado? no privado pra mim, senhor. Aham. Peraí, então, peraí. Para todos, para todos. Ah, que eu não sou muito craque aqui, né, meu? Peraí, todos. Ah, agora sim, ó. Vou mandar para todos, tá? Tá. Aí, então, ó, quem for, tá aqui, ó, convite alunos PGE. Quem for participar, tô mandando para todos o arquivo da PGE, tá? Então, vocês podem pegar esse arquivo aí e fazer, a partir deste arquivo, a participação lá no evento. Tá bom, pessoal? Beleza, senhor. Então, eu vou voltar aqui para nossa aula e vou falar sobre... Ô, senhor, Oi. desculpe te interromper, que eu tinha perguntado uma coisa pra ti no privado sobre as ponderações. Pode me responder, por favor? Tá, desculpa. Posso sim. Tu quer perguntar? Bom, vamos lá, deixa eu... Sor, queria te perguntar uma coisa. Por que tu perdeu o arquivo? Sim, senhor, eu perdi o arquivo no final. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou te dizer uma coisa, olha só. Eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, 222, São Bom Jesus. Eu não tenho esse arquivo aqui comigo, tá? O ideal seria tu fazer de novo. E eu vou te explicar o porquê. Não é nem uma sacanagem para ti, tá, Luiz? É o seguinte, ó. Se tu fizer esse documento de novo, tu vai estar estudando para a prova. Então, basicamente, as questões que eu coloquei na prova, elas são questões que vão bem ao encontro dessas questões que eu cobrei lá nas ponderações, tá? Tu entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi, mas é que de qualquer modo eu queria ter para garantir que já entreguei o trabalho e tal. Não, Mesmo que... quem já entregou o trabalho, não, ninguém tem prejuízo nenhum de nota. Vejam que isso é uma questão meramente formal, essa coisa da nota. Inclusive a prova de vocês, né? A prova de vocês, gente, é uma prova muito fácil de fazer. É uma prova que ela é, basicamente, é um documento que a gente precisa, né? Para que vocês possam mostrar o conhecimento que vocês têm e que tiveram de acordo com o trimestre. Mas ela não é nem um vestibular, nem um Enem, entendeu? Ela é muito formal, é uma questão burocrática mesmo, para que a gente possa mostrar para o Ministério da Educação, se vierem nos perguntar alguma coisa, os alunos tiveram aula? Ah, tiveram. O professor já estava lá, fez a avaliação, está aqui a avaliação. Agora, não tem nada de punitivo para vocês, tá? Então, ninguém vai ser punido por você mandar de novo. Então, eu peço para ti que, se tu puderes mandar de novo esse arquivo, eu não tenho realmente ele. Na Ionic eu não achei. Mas seria bom porque daí vocês estariam estudando de novo, tá? Sim, entendi. Então, se eu fizesse um resumo assim, não tem problema de eu não te entregar de novo o trabalho? Sim, se eu fizer só para estudar para mim mesmo. Não, mas aí que tá, eu preciso ter esse trabalho, tá? Eu preciso ter esse documento aqui comigo, tá? Daí eu vou pedir para que tu envie de novo lá pela Iônica, tá? Tá. Tá certo. Então, eu vou voltar lá no nosso slide para a gente continuar falando sobre as revoluções liberais. Então, as revoluções liberais, elas vão ocorrer como uma medida para evitar a restauração do antigo regime. E que restauração é essa? Restaurar é fazer de novo o antigo regime, né? Então, aí nós vamos ter
as revoluções de 30 na França, a restauração de Luís, né, o que vai chegar ao poder através do Congresso de Viena, né, o Luís XVIII, né, e aí vai perseguir todos aqueles que defendiam as ideias de Bonaparte, que eram chamados de bonapartistas. Nós vamos ter um absolutismo disfarçado, né, com câmaras de pares. Ele vai criar ali um congresso com câmaras de deputados, vai dizer que quem tem dinheiro pode votar, privilegiando a burguesia, mas no fundo, ele é um absolutista, né? Aí ele morre e quem assume o lugar dele é Carlos X. Esse sim, esse era ultra realista, no sentido de ser ultra realista da realeza, né? Esse cara, então, ele é completamente contra a política, né? Ele defende o absolutismo escancaradamente e por isso, então, nós vamos ter aí um agravamento entre os burgueses e Carlos X. Junto com esse combo, né, de rei extremamente intransigente, absolutista intransigente, esse combo ele vem junto com uma grande crise econômica, né, com a França, depois que teve o Congresso de Viena, por causa do Bonaparte, ela teve que devolver um monte de territórios para todo mundo. A França teve que pagar um monte de dívidas. A França enfrentou um processo de seca, um problema de colheita muito ruim de alimentos, né? Então, tudo isso vai fazer parte desse combo de negatividades do governo de Carlos X. Então, e outra, né, Sor? Tu pegou uma população com Revolução Francesa, aquela ideia de liberdade, fraternidade, vem um cara dizer que quer mandar em tudo, não vai cair bem com a população, né, Sor? Nem um pouquinho, justamente, Marcelo. Então, tu tem o povo fica meio sem saber o que fazer, né? Porque ontem eu era livre, né? Ontem eu podia conquistar a minha independência financeira. Hoje eu não posso mais. Por que eu não posso mais? Então, essas restrições, né, essa política que Carlos vai imprimir, vai, obviamente, né, entrar em profunda contradição com o que a burguesia pensava. E aí nós vamos ter as chamadas Jornadas Gloriosas. Um pouco relembrando sobre a Revolução Gloriosa, né, que havia ocorrido na Inglaterra. As jornadas são lideradas pelos burgueses, né, e faz com que o Carlos X seja deposto do poder, né? Então, a vitória da burguesia, as jornadas eram lutas, né, gente? São lutas, né? É como se fosse uma revolta chamada Revolta dos Gloriosos, né? E vão tirar Carlos X do poder. E em outros países também vão ter essa mesma característica, né? Que as burguesias vão tomar coragem e vão começar a tirar os seus reis do poder. Isso vai acontecer na Rússia, isso vai acontecer na Bélgica. A Rússia vai de certa maneira, segurar com todas as forças até 1917, né, a presença do rei no poder, né? 1917, já no século XX, né? A Rússia vai ser um dos últimos países aí a cair nessa desgraça do absolutismo, né? Desgraça em termos, né, políticos liberais, falando isso, né? Então, os gregos também, os belgas. Então, as revoltas liberais e nacionalistas na Itália e na Alemanha vão dar origem, por exemplo, ao que a gente vai ver dos países Itália e Alemanha, que não existiam esses países, né? Então, esses países vão se unificar. Isso lá na segunda metade de 1870. E tem uma coisa muito interessante, porque justamente a Itália e a Alemanha vão ter uma ligação quase que umbilical com a formação do Estado brasileiro também, né? Com este modelo que o Brasil vai imprimir na segunda metade do século XIX, né, que é o modelo de branqueamento social. Então, os italianos e alemães que vêm para o Brasil, eles vêm com muita esperança, né, dos governantes brasileiros, principalmente Dom Pedro, de substituir o negro pelo branco, né, tornar o Brasil um país branco. Isso aí é uma coisa terrível que vai acontecer em termos sociais, né? Até hoje é uma grande dívida que a gente tem, né, com a população negra desse país, que é a maior população do país. Então, nós vamos ver que os italianos e alemães vão se organizar já para a independência dos seus estados lá na segunda metade do século XIX.
E em 1848, a gente vai ter a Primavera dos Povos. O que foi a Primavera? Com várias revoltas, a gente viu aí, né, que vão ser de cunho liberal e nacionalista, que ocorrem na Europa. Então, este fenômeno, né, é o fenômeno deste modelo que a gente vai ter agora, né, que está chegando, graças a tudo de bom, né, cara? Eu não aguento mais o inverno, velho. Eu tô louco para que chegue a primavera, entendeu? Então, esse solzinho que sai agora, esse ventinho, começam a fluir, começam a surgir os primeiros hibiscos, as primeiras plantas, as primeiras flores, esse florescer, este renovar, este clarear, esse sair das trevas, né, do frio, do escuro. Isso é a primavera. A primavera dos povos, então, é o quê? É este florescer burguês liberal, esta nova áurea, né, da liberdade econômica que surge na Europa. Então, se aparecer Primavera dos Povos, 1848, na tua prova, no vestibular, no Enem, tu já sabe, são o florescimento das ideias burguesas, né, revolucionárias, que mudam a estrutura do Estado. Então, o caso francês específico, né, então, após a queda do Carlos X, que era aquele cara mala, né, o Carlos X que queria estar no poder, assume Luís Felipe de Orleans, né, o cara que era ali da Holanda, ele assume o trono. E aí ele se torna, então, uma monarquia até julho, o rei chamado de rei burguês, ele governa favorável à alta burguesia, em oposição aos demais setores sociais, quer dizer, se ele era favorável à alta burguesia, ele era a favor do escravismo, ele era a favor, então, de que era conservador, né? Ele não era um cara progressista, não era um cara, entre aspas, de esquerda, ele era um cara de direita. O fortalecimento do poder das leis, do poder legislativo, é uma monarquia parlamentar. Então, todas essas características são do governo do rei burguês. O voto é para quem tem mais dinheiro, né? Se é um governo conservador, quem pode decidir é quem tem dinheiro, e por isso o voto é censitário. Ele declara o fim da censura, né, que é bem prática da liberdade de expressão, né, burguesa. Né? Então, o fim da censura, isso foi feito lá em 1848, queridos. Fim da censura. Fim da censura significa que nós temos liberdade para dizer, falar dentro, obviamente, da lei, de um conjunto de leis do Estado. Né? A minha liberdade, ela não pode atingir a tua honra, né? Então ela vai até a tua liberdade. Então, dentro dessa lógica, o fim da censura. Nós temos o fim do catolicismo enquanto religião oficial, né? No Estado francês. Política dos banquetes, que eram isso? Eram reuniões que ocorriam nas tabernas, né, nos restaurantes, meio que escondido, criticando o governo. Quem é que fazia essa crítica ao governo? Quem é que se encontrava então escondido nas tabernas, enchia os canecos, né, de vinho para falar mal do governo? Era a direita ou a esquerda? Acho que é a esquerda, senhor. A esquerda, porque a esquerda via que ela não tinha poder de decisão mais, ela não tinha poder de participação, ela não queria o escravismo e existia o escravismo, ela pagava altos impostos, os burgueses não pagavam altos impostos. Então nós vamos ter aí, em 1848, proibição das reuniões, feito por esse cara aqui, o ministro Guizot, né, e a formação de barricadas e adesão da Guarda Nacional. Vai ter demissão, fuga de Luís Felipe e proclamação da Segunda República. Então, aí nós vamos ver pegando fogo. Né? A França, então, de 1848 a 1852, tem um governo formado por liberais com uma minoria socialista, mas já temos uma minoria socialista. E a gente vai ver o que é o socialismo, as ideias socialistas. Né? E no próprio 1848 foi lançado, talvez, um livrinho muito revolucionário, que se chama Manifesto Comunista, 1848. Quem quiser, né, vale a pena ler. É um livrinho assim, ó. É um livrinho super fininho. Ele é um pocketzinho, né? Tu compra em qualquer livraria aí. E quem tem esses livros eletrônicos, né, pode baixar, às vezes até de graça, tu consegue baixar em PDF. Então, este livrinho vai revolucionar essa ideia, né, do liberalismo. Bom, esse governo formado aí, ele
põe fim à pena de morte, né? Acaba com aquela coisa do terror da guilhotina. E diz que o voto ele não é mais para quem tem dinheiro, o voto é para todo mundo. Todo mundo pode escolher, né, o candidato que quer que governe o seu estado, né? Então, sufrágio universal masculino, todo mundo entre aspas, porque a mulher ainda não é parte política, não faz parte das decisões políticas, né, deste mundo que é extremamente machista. Aliás, até os dias atuais, né, a mulher ela fica muito fora da política, né? A gente vê a quantidade de parlamentares que nós temos no Brasil hoje, né? De mulheres parlamentares. Não são muitas. E por que não são muitas, né? É porque, na verdade, nós temos um incentivo muito baixo, né? O Brasil chegou a ter agora, nas últimas eleições, uma exigência de um número de mulheres participando da corrida eleitoral, né? Isso foi exigido pelo Brasil, né? Por quê? Porque nem todos os partidos colocavam mulheres no governo. Nós tivemos uma mulher como presidente que não conseguiu terminar um segundo mandato, né? Quer dizer, então nós temos ainda, né, e temos muitas mulheres que desempenham funções iguais aos homens e ganham menos que os homens, né? Então nós temos um trato ainda com a mulher, e é um trato um pouco ainda machista, né? Paternalista, digamos assim. Então nós vamos ter pressões socialistas que vão ocorrer, né? Essas pressões vão ser para a criação de oficinas nacionais, para que as pessoas possam participar do processo produtivo, aumento do imposto para a alta burguesia, eles vão exigir, né? Uma oposição à burguesia. Então, esses socialistas vão se opor ao movimento. Por quê? Obviamente, como todas as pessoas que pensam, né, essas pessoas querem a melhoria da sua vida, a melhoria nas condições de trabalho, a melhoria nas condições de estadia. Então, eles vão defender uma república, né, que tenha uma mínima igualdade entre as pessoas, tá? Então, sobre essas ideias socialistas, sobre esse novo imaginário que surge com o proletário, com o trabalhador, né, na França e na Europa como um todo, a gente vai discutir isso no nosso próximo encontro, né? Então, hoje, ficaria mais ou menos isso, né? Nós vamos ter o Luiz Bonaparte eleito presidente, né, em dezembro. O parlamento francês é fechado em 1851. Em 18, Brumário, né, Luiz Bonaparte transforma-se em imperador e vive, olha o tamanho do bigode de Luiz Bonaparte. E ele, então, se autoproclama Napoleão III na França. Então, sobre as ideias socialistas, sobre as ideias do proletário, tudo isso a gente vai discutir no nosso próximo encontro, né, que vai ser na quinta-feira, né? Ou seja, o vulgo depois de amanhã, né? Eu vou te fazer uma foto aqui, porque eu tenho que fazer a chamada de vocês. O vulgo depois de amanhã, né? Então, só lembrando, nós iremos fazer a nossa aula quinta-feira e depois na segunda, na terça e na outra quinta da semana que vem, na semana 23, né? A gente vai fazer revisão de conteúdos para a prova de vocês. Tá certo, pessoal? Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, alguém queria colaborar com alguma coisa, acha que faltou alguma coisa a falar hoje, explicar melhor algum conceito, alguma coisa assim, pode perguntar. Este aqui é o momento. Professor, como é que o Napoleão fechou o Congresso? Você falar, deu um golpe? Sim, basicamente isso, né? Ele cometeu um ato extremamente autoritário, né? Fecha o Congresso, né? Estabelece ali um poder de imperador, né? Ele vai ter então o poder. Engraçado que 2 vezes a República Francesa terminou por causa de um Bonaparte, né, senhor? Isso, justamente, né? As 2 vezes por causa de um Bonaparte. É uma mágoa, né? Uma mágoa não, é uma marca, né, naquele estado. Mas, queridos, essa ideia de subir, de ficar no poder com o controle total é uma ideia que não está muito longe da nossa realidade, não, né? A gente vê aqui vários exemplos da América Latina, inclusive de repúblicas, né, que o Congresso é fechado, né? Então, a gente viu, por exemplo, recentemente
na Venezuela, o estado do Maduro, acontecer isso, né? A gente viu outros estados aí na década de 80, aqui também na América Latina, como no Equador. Então nós temos aí algumas políticas que acabam sendo muito parecidas com o que aconteceu na Europa, né? Nós tivemos uma crise recentemente aqui no Brasil, né, entre os poderes, o poder executivo, né, o poder do presidente, o presidente questionando o judiciário, o presidente questionando o poder legislativo, né, essa crise institucional, uma ameaça aí de golpe, né? Então, é uma coisa que a gente está vivendo também, né, de certa maneira, e vocês estão aqui percebendo como é que funciona. Então, dentro dos parâmetros de poder, né, os poderes eles têm que ser poderes que sejam alinhados, né? Que nenhum controle o outro, né? Mas que, pelo contrário, que sejam poderes que se ajudem a governar, a tornar o Estado democrático mais transparente, o Estado liberal. Porque nós vivemos um Estado liberal, né? Um Estado em que tem, né, uma legislação, uma Constituição, né? Que existe um núcleo de governo executivo, legislativo, bicameral e judiciário, né, que as pessoas têm um poder que é um poder eletivo, né? Ninguém está acima da lei, né? Porque se existe uma lei, todos, né, nesse Estado, né, inclusive o presidente da Câmara de Deputados, o presidente do Executivo, o presidente do Judiciário, estão também sob o guarda-chuva da lei, né? Todo mundo tem que ser julgado e tem que ser cobrado de acordo com a lei, e a lei serve para todos, né? Então, é isso que é um Estado de direito, é um Estado que a gente preza, né? Que é um Estado democrático. Pode ser, a gente pode questionar se existe justiça, né, em relação a algumas coisas. Isso a gente tem que questionar, de fato, né? Por exemplo, eu gostaria muito de ganhar 50 mil por mês, né? Eu gostaria muito de ganhar 50 mil por mês, né? O valor que ganha aí um desembargador, né? Mas é um direito que ele tem. Ótimo, né? Mas acho que os direitos estão aí para serem questionados também, né? E isso faz parte do Estado democrático. Certo, pessoal? Um beijo para vocês. Tenham uma boa semana, né? Tenham um bom dia hoje. Alô, senhor. E a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Valeu, senhor. Feito, senhor. Valeu. Tchau. Valeu, senhor.